Olá, pessoal. Meu nome é Júlia. Eu sou patologista veterinária no Laboratório Célula Vet aqui em Belo Horizonte. E hoje, a convite da organização do Conavet, eu fui convidada para falar sobre a citologia como método diagnóstico na medicina veterinária, aplicação, coleta e interpretação do resultado. De antemão, eu gostaria de agradecer à equipe do Conavet pelo convite e também ao Celavet, a Karen, por ceder parte do material que eu vou utilizar hoje nessa apresentação. Então, o objetivo hoje é falar um pouco sobre a introdução, sobre esse assunto, falar sobre os métodos de coleta, principais erros e interpretação do resultado. Então, a gente sabe que hoje em dia é um número crescente, cada vez mais, de pets, e os pets considerados como membros da família. Isso leva, então, ao aumento da expectativa de vida desses animais, que hoje em dia chega em até 20 anos. Antigamente, os animais eles eram levados para consulta quando eles tinham alguma alteração, e os exames laboratoriais eles eram feitos em animais doentes. Hoje em dia, a gente já vê uma mudança nesse perfil, com veterinários e tutores fazendo exames de forma preventiva nesses animais. Isso faz com que o veterinário ele precise estar cada vez mais pronto para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. E para que esteja pronto, o veterinário ele precisa entender que ele vai se deparar com situações que talvez ele não consiga compreender e abordar direito, mas ele precisa saber aonde procurar. E ele vai procurar onde? Em referências de anatomia, fisiologia e patologia, que é a base do conhecimento da veterinária, mas também em livros, artigos e cursos de atualização. E esses cursos de atualização, eles precisam ser cada vez mais frequentes, justamente porque o mercado está cada vez mais exigente, e também com quem procurar. Amigos, professores, conhecidos, profissionais, referências da área. Então, essa atualização cada vez mais é necessária e precisa ser frequente. E o objetivo hoje é esse, é trazer informações que vão auxiliar para aqueles que estão buscando atualizações dentro da medicina veterinária. A gente sabe que na medicina humana, até 70% de todas as decisões clínicas importantes de diagnóstico, prognóstico, alta hospitalar e terapia adequada são baseadas em informações contidas em exames laboratoriais. Então, o apoio laboratorial é crucial, porque ele vai proporcionar uma detecção mais rápida e precisa de doenças, vai acelerar e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência do diagnóstico e também vai auxiliar no raciocínio médico, o que, consequentemente, vai afetar de forma direta na sobrevida desse animal e na qualidade de vida dele também. É importante ter em mente que nenhuma técnica laboratorial deve ser substituída por uma boa prática clínica. É aquela frase bem clichê, né? Bem frequente, que a clínica é soberana. Porque os cuidados, o cuidadoso exame clínico do paciente e a formulação clara das hipóteses diagnósticas vai guiar de forma direta o diagnóstico laboratorial e a determinação ou não da necessidade de diagnósticos complementares. Então, a clínica ela precisa ser feita de forma adequada para que a condução de todo o caso clínico seja realizado também de forma adequada. E para a obtenção de um laudo coerente, e esse laudo ele pode ser um laudo de citologia, um laudo de biópsia, é fundamental que a coleta seja feita de forma adequada, que esse material seja transportado e acondicionado de forma correta e que a requisição ela seja preenchida de forma adequada, porque isso vai influenciar diretamente no resultado. Então, quando a gente fala em exames, aqui a gente está falando de citologia, mas isso se aplica a várias outras técnicas também, existem 3 locais de erro principal: a fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. 68% dos erros eles estão na fase pré-analítica e relacionados principalmente ao conhecimento do médico veterinário, à preparação do paciente para a realização do exame, à emissão do pedido do exame histopatológico, da coleta da amostra e do encaminhamento do material para análise no laboratório. Então, a gente vê que a grande maioria dos erros eles ocorrem nesse momento, na fase pré-analítica. Então, o que eu preciso saber? O que vocês precisam saber antes de solicitar um exame laboratorial? Primeiro, é saber que patologista não tem bola de cristal. Às vezes a gente até brinca, mas isso é muito frequente. A gente não tem como dar uma informação adequada se vocês não mandarem uma requisição preenchida de forma adequada, com o exame realizado de forma adequada.
A comunicação, ela é fundamental. Vocês imaginam vocês chegarem num consultório, ter um cachorro, o tutor trouxe o cachorro, colocou em cima da mesa e colocou, consulta meu animal e diz que ele tem. Mas ele não fala absolutamente informação nenhuma sobre o animal, por que esse animal foi levado até lá. Só diz, consulta e dá o diagnóstico. Ou então o cirurgião chega e aí tem um animal na mesa cirúrgica pronto para a cirurgia, mas vocês não sabem se é uma castração, se é uma amputação, uma nefrectomia, a remoção de um tumor pulmonar. Tá lá, faz. Então é difícil, né? A gente precisa ter informações. E aí, o que é importante comunicar? A identificação do animal, isso é fundamental. Espécie, idade, nome, identificação do animal e do tutor também. Nome do tutor para ver se a amostra está correta. Localização e órgão acometido. O tamanho dessa lesão, uma lesão pequena, uma lesão grande, uma lesão múltipla, se é aderida a planos profundos ou não, se ela é uma lesão pedunculada ou céssio, uma lesão ulcerada ou não ulcerada, o tipo de coleta, isso é fundamental porque vai interferir diretamente na interpretação, se é uma lesão firme, dura, macia ou friável, o tempo de evolução dessa lesão sempre que possível, se essa lesão é a primeira ou se é recidiva, se existem outros tumores, se foi feita alguma quimioterapia, ou uso de qualquer outra medicação que possa ter interferido nessa lesão. Então, tudo isso é muito importante para que se chegue num diagnóstico adequado. Por quê? Porque os dados, eles são como peças de um quebra-cabeça. Tudo vai ser juntado para chegar no diagnóstico final. E cada pecinha é importante para evitar erros, falhas e atrasos e vão favorecer um diagnóstico mais preciso e seguro para o paciente de vocês. O primeiro passo é o preenchimento correto e completo da requisição. Então, por exemplo, aqui a gente tem, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de como não preencher uma requisição, né? Então, aqui a gente tem o local da lesão, ok, foi colocado, mas característica da lesão, não conheço. Suspeita clínica, neoplasia, ou então colocar, não faço ideia. Gente, vocês podem não conhecer a evolução, o histórico da evolução dessa lesão, mas vocês estão vendo a lesão. Não sabe o tempo de evolução, não sabe como essa lesão desenvolveu? Descreve o que você está vendo no local. Como essa lesão é, consistência, é ulcerada ou não é, são múltiplas lesões, o animal sente dor ou não sente, isso é fundamental. Então, não saber o histórico do animal não justifica mandar uma requisição mal preenchida. Cuidado no preenchimento das requisições. Local de coleta, bloco cirúrgico. Não, gente, local de coleta é aonde essa lesão estava. E respeito com paciente, tutor e colega de profissão. Uma requisição em branco, isso é falta de respeito com todos os envolvidos no processo, inclusive com vocês. Ou então vocês mandam um pedaço de papel rasgado. Gente, isso não é fake, isso realmente foi uma requisição que a gente recebeu no laboratório. Uma beirada de papel com 3 informações do animal. Então, respeito a todos os envolvidos no processo. E aí vocês têm a citologia, pensando em diagnóstico, né? A gente tem 2 tipos principais de exames, a citologia e a biópsia. E aí as dúvidas que surgem em cima disso é o que coletar e como interpretar os resultados inconclusivos, e até mesmo os resultados conclusivos. O patologista chegou no diagnóstico, como é que eu vou interpretar isso? É importante saber que a citologia ela possui características que são muito atraentes. É um exame rápido, barato e minimamente invasivo. E ela vai possibilitar a diferenciação entre processos inflamatórios e neoplásicos, na grande maioria das vezes, a identificação de agentes infecciosos. Aqui eu tenho 2 exemplos de agentes que a gente identifica muito na rotina do laboratório que eu trabalho, que é o Sporotrix e a Leishmania, são 2 agentes assim, quase que diário a gente observa. E a citologia, ela é uma técnica de triagem com diagnóstico rápido que pode influenciar diretamente no prognóstico, tratamento e na técnica cirúrgica que vai ser realizada. Então, vocês imaginem esse nódulo, se tiver um diagnóstico de lipoma, vai ser uma medida que vai ser adotada. Se tiver um diagnóstico de mastocitoma, vai ser outra completamente diferente. E a citologia, ela consegue, muitas vezes, chegar nesse diagnóstico. Outro exemplo, identificação de metástase em linfonodo. Então, vocês têm aqui uma imagem de uma coloração especial na histopatologia, que a gente vê o linfonodo com esses agregados de mastócitos, e na citologia foi feito, e o que a gente observou na citologia eram linfócitos associados a mastócitos, bem diferenciados, e
associado ao local da lesão, a gente chegou no diagnóstico de linfonodo com metástase de mastocitoma. Então, a citologia ela pode trazer resultados muito interessantes de forma rápida. Mas, assim como é importante interpretar o diagnóstico conclusivo, é importante saber das limitações da técnica, que estão diretamente relacionadas à qualidade da amostra. Se essa amostra é representativa ou não da lesão, se tem célula suficiente, material suficiente para o diagnóstico, se ela está livre de contaminantes, principalmente o gel de ultrassom, bactérias e hemácias, se é uma amostra que está devidamente preparada e se está corada de forma adequada. Isso é interferido diretamente pelo contato indireto com o formol, ou então uma amostra que foi coletada, demorou para ser levada para o laboratório e aí autorizou e acaba acarretando em perda da afinidade tintorial e prejudica a interpretação dessa amostra. O segundo ponto importante de entender é que a citologia e a histopatologia, elas trazem informações diferentes. E eu gosto muito dessa imagem porque ela é muito representativa do que a histopatologia e a citologia trazem. Então, a citopatologia e a histopatologia, elas são procedimentos complementares. Enquanto a citologia ela é pouco invasiva, econômica e com um resultado muito rápido, a histopatologia ela vai permitir avaliar a arquitetura, como essa célula está no tecido, como ela está arranjada. Isso permite um diagnóstico conclusivo na grande maioria dos casos. E elas são ferramentas para o diagnóstico clínico complementares. E aí existem várias técnicas citológicas que podem ser utilizadas. E a escolha da técnica, ela vai variar de acordo com o local da lesão, a característica do tecido e o tipo de lesão. Existem 4 técnicas principais. A utilização de agulha fina para aspiração ou capilaridade, o imprint, técnica esfoliativa e o suave. Para fazer a citologia, existem alguns equipamentos básicos, como antisséptico, agulha, seringa, lâmina de vidro, porta-lâmina e a requisição. E a utilização disso tudo, mais o conhecimento de vocês e um veterinário que esteja realmente interessado em chegar no diagnóstico, vai levar a um diagnóstico conclusivo. Então, vou falar para vocês um pouco sobre cada uma das técnicas, começando pelo imprint, que é uma das técnicas que é bastante utilizada na rotina clínica e ela é indicada para lesões cutâneas exudativas e também para citologia de biópsias. Por exemplo, você está dentro do bloco cirúrgico, tira um pedaço do tumor e aí pega esse tumor e faz o imprint na lâmina. E é importante ter em mente que o imprint ele pode trazer apenas células da superfície e contaminação. Isso é um problema importante para tumores ulcerativos. A gente vai falar muito sobre isso durante a nossa conversa. Então, aqui, o imprint, aqui é uma simulação de uma lesão ulcerada, a gente vê aqui sem a superfície da lesão, e aí como a técnica é feita? Vocês vão literalmente encostar, fazer a impressão, encostar a lâmina nessa lesão em vários locais. E aí você já tem a lâmina pronta para ser enviada para o laboratório. É uma técnica que ela é muito útil em muitas situações. Por exemplo, aqui é um processo inflamatório piogranulomatoso acentuado associado a esporotrix. Todas essas bolinhas aqui são fungos. E o imprint de uma lesão ulcerada conseguiu chegar no diagnóstico de esporotricose. Aqui outro exemplo que o imprint é muito útil. O TVT é um tumor que ele, inclusive, se dissemina, né, entre animais pela implantação, pela encostar, né, na lesão, e, consequentemente, a citologia também. Você encosta a lâmina, você consegue ter uma população celular adequada que garante um diagnóstico. Mas é importante ter em mente que nem sempre o imprint vai gerar um resultado conclusivo. Aqui é um exemplo de múltiplos nódulos ulcerados na região perianal, e essas lesões ulceradas, aqui é uma imagem histológica da alteração, a gente vê que tem muito debris celular, tem muita bactéria, tem muita inflamação associada, e o imprint, nesses casos, pode não ser representativo, porque aqui a gente tem uma neoplasia que se aprofunda muito nos tecidos adjacentes, e quando você faz o imprint dessa lesão, quando você faz a impressão, muitas vezes você pode pegar apenas a característica da ulceração, a inflamação, o resto celular, a bactéria, e não ser representativa.
Então, é importante levar em conta, ter isso em mente, que é uma técnica que é muito útil, mas pode não ser representativa dependendo da característica da lesão. E aqui, eu trago um ponto muito importante, é que não se faz imprint de lesão com pele íntegra. Eu imagino que alguns de vocês devem estar se perguntando, nossa, mas isso é muito óbvio, mas a gente recebe muito. Uma lesão não ulcerada, um nódulo não ulcerado, localizado abaixo da pele, você colocar a lâmina aqui em cima não vai magicamente fazer com que as células que estão no nódulo vão para a lâmina, gente. Então, usem a cabeça de vocês na escolha da técnica que vai ser utilizada. Imprint é para lesão ulcerada e exudativa, e não para nódulo localizado abaixo da pele. Outra técnica utilizada é o raspado, ou citologia esfoliativa, esfoliação. Ela é indicada para lesões cutâneas planas, que não é recomendada a utilização da agulha fina, por característica da lesão, por ser uma lesão muito plana, por não ser um nódulo especificamente. E com lesões secas é importante raspar o suficiente para obter um pouco de sangue ou soro e ajudar as células a grudarem na lâmina, porque o que acontece muito é que essas células elas ficam soltas e se elas não estiverem bem aderidas na lâmina, na hora que a gente vai fazer a coloração, a gente mergulha a lâmina no corante, essas células elas lavam e saem da lâmina. Então é sempre importante raspar até conseguir um pouquinho de sangue ou soro para que essa célula fique aderida de forma consistente na lâmina. Aqui alguns exemplos que podem ser utilizada a técnica de esfoliação. E aí, como é feita essa técnica? Você tem essa lesão plana, ulcerada, seca, e você vai pegar a lâmina e vai raspar em cima da lesão, como a gente vê aqui no vídeo. E aí você vai adquirir esse conteúdo a partir do raspado, e aí esse conteúdo você vai transmitir, você vai transportar esse conteúdo para uma outra lâmina nova. Você não vai deixar esse conteúdo aqui na beiradinha dessa lâmina inicial, você vai transportar essa lâmina para outra e vai fazer o squash. E aí você tem uma amostra que está bem aderida, vai deixar essa lâmina secar bem e vai mandar para o laboratório. Mas, assim como o imprint tem as mesmas limitações, de poder não ser representativo em alguns casos de neoplasias, porque muitas vezes você tem a inflamação superficial, fragmentos de queratina, ulceração, corrente nuclear, hemácia, mas não tem a neoplasia em si, porque muitas vezes aí a superfície é uma superfície ulcerada que não é representativa. Outra técnica bastante utilizada é o swab. Ele é utilizado para esfregaços vaginais, para determinação do ciclo estral, lesões que são tratos fistulosos e citologia de ouvido. E é uma técnica que é muito utilizada em posições anatômicas que não são recomendadas coletar por outras formas. E também, a partir do swab, você consegue reconhecer o tipo de infiltrado inflamatório e a identificação de alguns organismos infecciosos. Então, ela é uma técnica particularmente importante para a citologia de ouvido. Você faz o swab do ouvido do animal, faz a rolagem na lâmina e aí, a partir de uma coloração específica, até mesmo com o panótico normal, mas muitas vezes a gente utiliza o GRAM, a gente consegue caracterizar o micro-organismo que está nesse local. Então, o swab, vocês vão fazer. Vocês têm aqui uma simulação de uma lesão de um trato fistuloso, mas isso se aplica também a várias as outras lesões que eu comentei, né? Canal auditivo. Vocês vão pegar o swab. E vocês vão utilizar esse swab, introduzir ele nessa lesão, nesse trato fistuloso, nesse canal auditivo, e a partir de movimentos circulares, amostrar tudo o que vocês puderem, fazendo essa coleta circular desse trato fistuloso ou do canal auditivo. E uma vez que vocês têm esse material, é importante que imediatamente após, mais uma vez, imediatamente após a coleta, vocês façam a rolagem desse material na lâmina. Por quê? Porque a gente recebe muito o swab seco no laboratório, sem a lâmina feita. O que eu vou fazer com o swab seco? A gente pode até fazer a tentativa de coleta, a gente coloca um pouquinho de soro fisiológico e aí faz a rolagem da lâmina do swab na lâmina depois. Mas a chance de ter uma amostra inconclusiva a partir disso é muito grande. Então, a deposição desse material na lâmina ela precisa ser feita imediatamente após. E, assim como as outras técnicas, a gente tem limitações importantes, assim como o imprint e a esfoliação. E a última técnica, que é a principal delas, de longe a mais importante, é
a utilização da agulha fina para fazer aspiração ou por capilaridade. Ela é indicada, essa técnica é indicada para massas superficiais ou internas, punção de linfonodo, punção de lesões em órgãos internos e também para coleta de fluidos intracavitários. E é o melhor método com mínima invasão de massas para órgãos internos e também é o melhor método para massas cutâneas e subcutâneas, porque evita a contaminação da superfície, principalmente quando a gente está falando de lesão ulcerada. Então, como é que é feita a lesão? Como é feita a técnica, desculpa. Vocês têm uma lesão aqui, por exemplo, no subcutâneo, vocês vão isolar essa lesão e introduzir a agulha, já com o êmbolo um pouco puxado. E aí, nesse caso, com aspiração, vocês vão puxar um pouco o êmbolo da agulha e, em movimentos de leque, fazer a coleta desse material. Solta o êmbolo, remove a agulha, deposita esse material sobre a lâmina e faz o squash. Então, aqui, mostrando a capilaridade por punção não aspirativa, vocês podem utilizar a seringa para conseguir manipular essa agulha de forma mais eficiente. Mas vocês podem também utilizar só a agulha e fazer por capilaridade. Então, como a gente vê aqui, vocês vão introduzir a agulha na lesão, fazer um movimento de leque para garantir a coleta de de vários locais, né, da amostra. E aí vocês vão remover essa agulha. A partir daí, vocês vão tirar essa agulha da seringa. Isso é importante porque se vocês fizerem se vocês puxarem o êmbolo com a seringa, essa amostra ela vai entrar na agulha e vocês perdem a amostra. Reintroduz e aí vai depositar esse material numa lâmina já identificada de forma adequada. Deposita o material sobre a lâmina. Vocês podem dividir, dependendo da quantidade de material, tanto dessa forma como foi feita, como colocar em uma lâmina só e pegar uma outra lâmina, colocar em cima, só encostar para dividir esse material entre duas lâminas e depois fazer o squash de todas as lâminas que foram realizadas, de todas as lâminas confeccionadas. A citologia não aspirativa com agulha, ela é indicada para tumores muito vascularizados, aqueles tumores que a gente vê que tem muita vascularização, que a chance de ter muito sangue é muito grande, e para locais que não é indicada a pressão negativa. E aí, a agulha também ela pode ser utilizada com aspiração. Nesse caso, um outro tipo de lesão, vocês vão, primeiro de tudo, remover a agulha, funcionar um pouco de ar já para facilitar, né, essa pressão negativa que é feita, e aí introduz a agulha na lesão, puxa o êmbolo da seringa, e aí, sem remover a agulha da lesão, vocês vão fazer o mesmo movimento de leque, com o êmbolo puxado, para que esse conteúdo que estava dentro da lesão consiga passar para o canhão da agulha. Vocês soltam o êmbolo e removem a agulha da lesão. Depois disso, vocês vão novamente remove a seringa antes de puxar o êmbolo mais para fazer a introdução do material na lâmina. Então, remove a agulha da seringa, puxa o êmbolo mais, introduz novamente, e aí, depois disso, vocês introduzem esse conteúdo sobre a lâmina e faz o squash. Um ponto importante é entender que é preciso coletar mais de uma lâmina em mais de um local. Então, aqui vocês têm um exemplo de uma lesão muito grande na face e vocês vão escolher pelo menos 3 pontos para fazer a coleta. Isso é importante para que evite que vocês tenham uma amostragem adequada, porque muitas vezes esses tumores eles são necróticos, eles têm áreas que podem contaminar essa amostra, então é interessante vocês escolherem 2 a 3 locais e coletar com certeza pelo menos 3 lâminas dessa lesão, evitando áreas ulceradas e áreas muito macias. E observar o conteúdo que é depositado na lâmina. Se for um conteúdo muito hemorrágico, escolhe outro local e faz uma nova punção. E é fundamental, gente, fundamental vocês fazerem um squash. Introduz o material na lâmina, coloca uma outra lâmina sobre essa e faz o deslizamento.
para conseguir colocar essa amostra de forma igual em toda a lâmina. Por que que isso é importante? Porque isso faz com que a amostra ela fique distribuída igualmente em toda a lâmina e a gente consiga identificar a característica da célula. Muitas vezes a amostra ela é muito espessa e aí fica uma amostra muito celular, um pouquinho difícil de ver, mas ainda assim um squash adequado, com a quantidade adequada de conteúdo, vai garantir uma amostra que seja diagnóstica. O que a gente recebe muito, e isso não é exagero, a gente recebe muito, são preparações ruins. Uma amostra que foi funcionada e não foi distendida, ou então uma amostra que foi distendida com muita força e acabou fazendo com que rompessem todas as células. Então, o que é errado fazer? Vocês fazem tudo certo até aqui. Fez a punção, colocou pressão negativa, fez toda a técnica e aí manda para o laboratório isso, sem distender essa amostra. Dessa forma, a gente não consegue chegar a diagnóstico nenhum com isso, porque fica tudo sobreposto. Fica uma célula em cima da outra, que a gente vê até, a gente brinca que é uma amostra com efeito sonoro, que a gente consegue escutar o barulho da seringa, o barulho da pressão, né, quando você faz essa deposição. E a gente não consegue chegar a diagnóstico nenhum. Por quê? Porque essa amostra é inteiramente sobreposta. Uma célula em cima da outra, a gente não consegue ver nada. Então, foi feita uma amostra, foi feita uma coleta de qualidade, mas aí na hora de mandar para o laboratório, mandou da forma errada. Outro problema é quando utiliza força excessiva na distensão das células. Essas células, elas são frágeis. Então, você não pode grudar uma lâmina na outra e esfregar com força. Vocês têm que depositar a lâmina do squash com delicadeza sobre a lâmina que vocês colocaram o material e deslizar de forma delicada. E não colocar pressão, porque senão vai romper tudo, a gente não consegue ver nada. Outro erro comum é, a partir da punção, acabar atravessando o nódulo ou então coletando a área adjacente. Isso é particularmente comum para linfonodo. Então, a gente tinha o linfonodo aumentado de volume, que a expectativa era diagnosticar um linfoma, que a gente vê mitoses, mas o que veio foi tecido adiposo. Por quê? Porque muitas vezes vocês coletam, e isso não é pouco comum, por isso é importante coletar de mais de um local, para garantir uma amostragem adequada. Outro problema a partir do momento, desculpa, que vocês têm essa amostra, vocês vão mandar para o laboratório. Então, vocês coletaram a amostra, coloca na lâmina, faz o esfregaço, identifica a lâmina com o nome do animal, do tutor e o local, e deixa secar em temperatura ambiente. Um erro muito comum é grudar uma lâmina na outra. Isso é extremamente comum. E aí a qualidade, a amostra ela fica completamente sem qualidade nenhuma, porque a gente só vê célula rompida e não consegue chegar a diagnóstico nenhum. Então, o ideal é que vocês enviem frascos apropriados, depositem esse material em um porta-lâmina. Se for colocar essas lâminas, não tem porta-lâmina, vai ter que colocar numa caixinha. Deixa essa lâmina secar por completo antes de grudar uma lâmina na outra, de colocar uma lâmina sobre a outra. Secou por completo? Aí tudo bem, aí não tem problema nenhum colocar elas juntas em contato uma com a outra, mas elas precisam estar secas, completamente secas antes de fazer isso. E também mandar em frasco adequado para evitar que a lâmina quebre. E, novamente, suave tem aquele problema, né? Vocês vão estar mandando um suave sem fazer a rolagem antes, há grandes chances de não ser uma amostra diagnóstica, porque o material seca no suave e depois para conseguir tirar isso mesmo utilizando o soro fisiológico, bem complicado. Não enviar lâminas com frascos com formol, porque até mesmo o vapor do formol ele pode danificar as células e não permitir um diagnóstico adequado. E também mandar essa amostra o mais rápido possível para o laboratório, porque a autólise também prejudica a coloração e, consequentemente, o diagnóstico. Então, para uma técnica adequada, para uma citologia adequada, você precisa aliar os achados citológicos com o histórico clínico. E para isso a gente precisa disso, né? E o resultado, ele é em grande parte dependente da qualidade da amostra e do envio completo das informações para o patologista. Importante lembrar que a citologia ela é um método de triagem que pode auxiliar no diagnóstico, mas a gente precisa saber interpretar isso. Então, vocês recebem uma amostra, mesmo que adequadamente coletada, vocês recebem um resultado citológico, vocês precisam saber como interpretar. Mas aí eu imagino que alguns de vocês devem estar perguntando assim, como assim interpretar? Não vem um resultado no laudo? E aí eu vou trazer para vocês alguns resultados de casos clínicos para mostrar como é importante interpretar a lesão e como as informações que vocês colocam na requisição vão interferir diretamente nessa interpretação. Então, alguns casos. Caso 1.
Diagnóstico, amostra composta por fragmentos de queratina ou material basofílico amorfo. Então, aqui a gente tem uma foto da lesão, macroscopia da lesão, aqui a citologia, e aí eu tenho informação na requisição que isso foi em print. Isso é representativo? Não. Por quê? Porque essa lesão é uma lesão não ulcerada, um nódulo no subcutâneo. Isso não vai ser representativo nunca. Por quê? Porque é só queratina da superfície. Agora, esse mesmo diagnóstico, essa mesma característica citológica, igualzinho, mas a informação que eu tenho agora é que isso foi punção. Isso leva a um diagnóstico de quê? De uma lesão cística. Por quê? Porque o cisto, um cisto folicular, por exemplo, ele é preenchido por queratina. Quando você punciona e na lâmina, eu patologista, sabendo que isso foi punção, isso leva ao diagnóstico de lesão cística epidermal, porque eu sei que isso foi de dentro da lesão, isso foi coletado lá de dentro. Então, eu sei que essa queratina está dentro, a chance de ser uma lesão cística. Um tumor folicular, alguma coisa que esteja produzindo queratina. É diferente disso ser imprint. Essa mesma lesão foi feito PAF, e aí citologicamente a gente viu mastócitos bem diferenciados, em quantidade adequada. Isso leva ao quê? O diagnóstico de mastocitoma. Bem diferenciado, pouco diferenciado, dependendo da característica citológica, mas é importante saber que você tem o diagnóstico de mastocitoma, mas a graduação, ainda que a gente consiga caracterizar como alto e baixo grau por características citológicas, a graduação é necessária através da histopatologia. Então, tem o diagnóstico de masto, a partir disso vocês vão fazer a biópsia para realmente saber qual é o grau dessa lesão. Terceiro caso, uma lesão cística, vocês viram que era uma lesão flutuante. Quando fez a punção, veio esse conteúdo translúcido em grande quantidade e a lesão murchou. Diagnóstico, amostra acelular. Citologicamente, vocês viram fragmentos de queratina, um pouquinho de hemácias e fragmentos refringentes não corados. Isso é diagnóstico? Isso é representativo? Provavelmente sim. Por quê? Porque isso era um cisto apócrino. Então, lesões císticas preenchidas por fluido, que tem essa característica citológica de fragmentos de queratina, fragmentos refringentes, grande chance disso ser um cisto apócrino. Agora, essa característica aqui, sem nenhuma informação, eu não vou chegar a diagnóstico nenhum. Outro tipo de lesão, uma lesão ulcerada, no pezinho do animal, muito dolorosa, que a gente vê sinais claros, né, de inflamação, vermelhidão, além da ulceração, óbvio. Que técnica que eu vou utilizar? Nesse caso, foi utilizada a punção. Diagnóstico: processo inflamatório histiocytíco discreto associado a restos celulares. O que isso quer dizer? Provavelmente que foi puncionado uma área de necrose. Por quê? Porque é uma lesão com essa característica, muita inflamação, muita ulceração, grande chance de realmente pegar uma área de necrose. Mais um motivo para ser coletado de mais de um local. Então, por exemplo, vou fugir da área de ulceração, vou evitar esse local, vou coletar desses locais aqui na borda e mais de um local, para tentar uma amostragem adequada. Mais uma outra lesão, na base do pênis. Aqui a gente vê essa lesão proliferativa, multinodular, friável. Técnica de coleta em print. Foi a técnica mais útil nesse caso, mais adequada? Nesse caso, sim. Por quê? Porque a gente viu citologicamente essa população de células redondas com muitos vacúolos intracitoplasmáticos. Diagnóstico, TVT. Por quê? Porque nesse caso o imprint foi adequado pela característica da lesão, pelo provável diagnóstico, pensando, né, na hipótese clínica que vocês têm que sempre ter em mente quando forem fazer uma coleta. Isso levou à escolha do imprint. Vocês podem associar outras técnicas? Com certeza, muito interessante. Faz um imprint, faz uma punção também. Então, é legal sempre associar mais uma técnica sempre que puder. Mais um caso. Uma lesão na região cervical, muito grande, diagnóstico, amostra composta por adipócitos bem diferenciados. Punção realizada de forma correta ou incorreta? Sim e não. Por quê? Porque isso pode ser uma proliferação de adipócitos. E é um lipoma? Pode. Mas isso pode ser que na hora que vocês foram introduzir a agulha, vocês acertaram o tecido adiposo ao redor da lesão, ou ultrapassaram a lesão com a agulha. Então é importante sempre fazer mais de uma coleta para garantir uma amostragem adequada, se por acaso isso acontecer. Outro caso, diagnóstico amostra hemorrágica, que a gente tem essa lesão multinodular,
ulcerada, na região aqui peripeniana. E aí, esse diagnóstico é representativo? Talvez sim. Por quê? Porque isso aqui, histologicamente, era uma lesão vascular rica em vasos, era um hemangiosarcoma, mas o hemangioma tem característica citológica muito parecida. Então, é rico em vasos, a chance de vocês, quando fazem a punção, coletar uma amostra hemorrágica é muito grande, pela alta vascularização. Isso vale também para órgãos parenquimatosos em punções guiadas por ultrassom. A chance de vocês acertarem um vaso e não pegar o restante da lesão é muito grande. Então, não quer dizer que uma amostra hemorrágica não tenha sido representativa. Aquela mesma lesão que eu mostrei antes para vocês, agora o diagnóstico foi processo inflamatório piogranulomatoso, acentuado associado a células mesenquimais reativas. Então, aqui a gente vê citologia dessa célula mesenquimal alongada, com núcleos grandes, multinucleação. Isso pode ser, apenas fibrose e tecido de granulação. 2, um sarcoma. 3, um melanoma. E aí, como é que a gente faz a diferença tendo muita inflamação? Não consegue, porque o patologista, ele não pode bater o martelo que isso é um sarcoma, por exemplo, se tem tanta inflamação assim junto, justamente porque fibroblasto reativo pode ter característica maligna. E na histologia, muitas vezes, a gente não consegue chegar no diagnóstico definitivo quando a lesão é muito ulcerada, assim. Então, é importante ter isso em mente, que essa lesão, com esse diagnóstico, pode ser um sarcoma, pode ser um melanoma melanótico, pode ser só um processo reativo. Vocês só vão saber isso com o histopatológico. Mais um caso. Essa lesão grande, dura, lesão firme. E aí o diagnóstico foi a amostra hipocelular, ou acelular, ou uma amostra hemorrágica. Isso pode indicar uma coleta inadequada? Nem sempre. Por quê? Alguns tumores, principalmente sarcomas, que são muito densamente celulares, que eles não esfoliam muito bem. O que é esfoliar? É quando você punciona, ele não vem muita célula por uma característica do tipo da lesão. É essa característica de um sarcoma, não esfolia muito bem. Então, você fazer a coleta dessa amostra e ter esse diagnóstico não quer dizer que seja uma amostra inadequada. Muitas vezes a gente consegue chegar no diagnóstico, vem célula em quantidade suficiente para garantir o diagnóstico de uma neoplasia mesenquimal ou um processo proliferativo mesenquimal. Mas, em alguns casos, o que a gente tem é essa amostra hipocelular ou amostra hemorrágica, que não quer dizer que a amostra foi feita inadequada. Quer dizer que a característica da lesão é ser pouco esfoliativa e a citologia não vai conseguir fazer essa amostragem. Mais um caso, tumor de mama. Citologia é uma técnica útil? É uma técnica útil. Vou poder determinar o que vou fazer a partir disso só pela citologia? Não. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que o tumor de mama é extremamente heterogêneo. Então, às vezes, você coleta de um local e você pega grupos epiteliais benignos. Quer dizer que é um carcinoma? Não necessariamente. Ele pode ser um carcinoma tumor misto. Ele pode ser um carcinosarcoma que você só amostrou a parte epitelial. Ou então, pior, você amostrou epitelial e aí elas têm características benignas. Quer dizer que isso seja um tumor benigno? Não, porque ele pode ser um maligno com um pouquinho de característica epitelial benigna. Então, é sempre importantíssimo ter isso em mente. Você pensar que o diagnóstico definitivo ele precisa necessariamente ser a partir da biópsia em tumores de mama. Vocês podem conduzir, vocês podem determinar, digamos assim, o que vai ser feito a partir disso com o exame de citologia? Pode, mas o diagnóstico definitivo tem que ser com histopatologia. Citologia é um exame de triagem. Mais um caso aqui, suspeita clínica linfoma. Esse aumento de volume na região submandibular, e aí o que a gente recebeu levou ao diagnóstico de amostra composta por células epiteliais sem atipia. Então, essas células altamente vascularizadas, com núcleos bonitinhos, sem característica típica nenhuma, não foi observada a população característica de punção de linfonodo. O que isso quer dizer? Punção de glândula salivar. E é algo que acontece com bastante frequência. Isso pode ser porque errou o linfonodo, ou então porque a lesão é localizada na glândula salivar. Então, é importante que vocês tenham isso em mente para interpretar. Bom, na punção de glândula salivar, pode ser, se tem aumento de volume, uma lesão com origem em glândula salivar,
Ou pode ser que eu errei o linfonodo e coletei a glândula. E aí, um caso onde vocês têm uma amostra que não tem célula nenhuma, um ou outro fragmento de queratina, uma outra hemácia, e não tem informação nenhuma. Como é que eu vou chegar no diagnóstico? Não chega. Vai ser uma amostra celular, e aí você vai receber isso. Vai ajudar quem? Ninguém. Por quê? Porque você não preencheu essa requisição de forma adequada. Então, sempre preencha uma requisição o mais completo possível. E tenham em mente que a obtenção da amostra citológica é uma arte obtida somente com a prática. Não é de um dia para o outro que vocês vão ter prática. Vocês precisam treinar constantemente. A escolha da técnica adequada da coleta e o preenchimento correto da requisição reforça a probabilidade de um diagnóstico preciso. Então, precisa ser tudo junto, precisa ser tudo assim, ó, preenchido de forma mais adequada possível para garantir que o paciente de vocês tenha o melhor diagnóstico dentro da possibilidade de todo mundo, tá todo mundo fazendo o máximo. Aí sim, aí vocês estão utilizando a citologia de forma adequada. Se vocês tiverem dúvidas, gente, eu fico à disposição. Aqui tem o meu e-mail, o meu Instagram, o Instagram do Célula Vet. A gente sempre está postando casos clínicos legais, dicas de coleta. Então, convido vocês a seguirem o perfil do laboratório e fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada pelo convite, pessoal do Conavet, e um ótimo evento para todo mundo.